Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar com vocês mais uma vez no nosso Diálogos da Infraestrutura, promovido pela ABDIB, e para falarmos hoje um pouco sobre os desafios atuais do compliance no nosso setor de infraestrutura, né? O evento de hoje conta com o apoio do Matos Filho e do Leite Tosto de Barros. Na verdade, a gente pode chamar essa live de hoje a Duro de Matar Dois, pois ela é quase uma continuidade do evento que fizemos sobre o mesmo tema há quase um mês atrás. E esse evento foi tão interessante, na verdade, quase bateu 90 pontos do Ibope, a ABDIB foi transbordada de cartas de fãs e associados pedindo novamente a réplica, não réplica, mas a continuidade dele. Mas e por que ele foi tão interessante, né? Porque na época e no evento anterior, nós não buscamos dar uma aula de compliance, né, para ninguém, mas sim a troca de experiência das empresas do setor de infraestrutura e dos escritórios, né, que atuam nesse setor. Ainda mais agora, porque essa troca de experiência, a troca por causa do momento da pandemia, né, que é um momento que jamais ninguém imaginou passar por ele. Então, a ideia hoje é a mesma, é continuar trocando essas experiências e não dar uma aula para ninguém. Então, novamente, eu vou apresentar os participantes, né, de hoje, sem ficar lendo o CV deles, pois, como costumo dizer, quem quiser obter essas informações, mais informações sobre eles, só procurar na internet, LinkedIn, Facebook, Instagram, Google, o que seja. Então, gostaria de apresentar e cumprimentar primeiro a Maria Ximena Garcia Rocha, ela é gerente de compliance e integridade da Camargo Correia Infra, né? Que é o braço, boa tarde, Ximena, que é o braço da construção pesada do Grupo Camargo Correia. O Fábio William Loretti, que é diretor de compliance e controles internos, head de governança da EDP Brasil, que é uma empresa que já atua há mais de 20 anos no setor elétrico brasileiro. Então, boa tarde, Jorge. Boa tarde, Fábio. A Gabriele Graziano, o Marcel Ribas e o Renato Portela, advogados e sócios do Matos Filho, que é um escritório de advocacia que dispensa apresentações. Então, boa tarde a vocês, meus colegas do Matos Filho. E o Armando Mesquita, meu neto, meu sócio da área penal no Leite Tosto e Barros. Então, boa tarde, Armando, boa tarde a todos vocês. Boa tarde a todos. A ideia, a dinâmica aqui como repetindo o que fizemos da última vez, eu vou fazer algumas perguntas, né, que já estão preparadas para vocês. E é claro que quem quiser intervir, complementar, né, sinta-se à vontade. E, no final, a ideia também, caso a gente tenha tempo e caso hajam as perguntas no chat, de respondê-las, ok? A gente pode fazer assim, né? Tudo bem para vocês? Combinado. Então, queria começar abordando os aspectos do monitoramento, né, dessas atividades dos funcionários neste momento de pandemia, onde está acontecendo a questão do distanciamento social, o home office, né? A gente está vendo que não é fácil para ninguém, não está sendo fácil essa questão do monitoramento. Então, Ximena, vamos começar com você, e eu queria saber como a Camargo Correia tem monitorado essas atividades, né, as atividades dos seus colaboradores, e principalmente o cumprimento dos procedimentos de compliance, né, nesta fase que estamos vivendo. Obrigada, Jorge. Primeiramente, agradeço o convite de participar junto aqui com os colegas deste webinar. E a todos que estão nos assistindo, é um orgulho para mim trazer aqui a experiência da Camargo Correia Infra, que agora em outubro fará 3 anos, terá 3 anos de existência.
O monitoramento das atividades dos profissionais, especificamente no cumprimento dos procedimentos de integridade e compliance, sempre é um desafio, né? Se antes, durante o trabalho em loco, em escritório, já era um desafio para as áreas de integridade e compliance, porque nenhum profissional de integridade e compliance fica sentado em sua mesa. Justamente os profissionais desta área precisam estar se movimentando e interagindo de forma integrada e sistêmica com todas as áreas de uma companhia. Agora, com o distanciamento social, não foi muito desafio, não foi muito diferente, né? Então, com grande parte dos colaboradores, especificamente no que diz respeito aos colaboradores corporativos da Camargo Correia Infra, que estão hoje em trabalho remoto integral, tivemos que adaptar, e já estávamos adaptando, meios de comunicação integrada, meios de comunicação através de ferramentas de comunicação interativa, antes mesmo da pandemia, do começo da pandemia, implementamos uma ferramenta chamada Workplace, onde todos os funcionários da Camargo Correia Infra estão integrados e podem ter acesso a diversos conteúdos de comunicação. Então, o trabalho da área de integridade e compliance esteve muito focado na adequação do seu monitoramento através dessas ferramentas de interação informatizada, né? Então, hoje temos esta ferramenta que acabei de mencionar, que é o Workplace. Utilizamos plataformas de comunicação para fazer reuniões virtuais e o fundamental, os profissionais de integridade e compliance precisam estar de forma muito ativa, interagindo com todas as áreas, já seja presencialmente, mas agora, neste momento, não é mais presencial, e sim de forma virtual, para integrar todas as áreas e fazer um monitoramento efetivo. Então, em grande parte, uma lição aprendida e o que estamos vivenciando na Camargo Correia Infra é justamente esse reforço de uma comunicação integrada, adaptada a novos meios de comunicação. Okay. E na EDP, Fábio, como é que está sendo isso também? Qual é a experiência que vocês estão tendo com esse distanciamento, né? E ter que monitorar os colaboradores e, principalmente, o cumprimento das normas e regras de compliance, Fábio? Boa tarde, Jorge. Primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite da BDIB e pela oportunidade de participar dessa live. Primeiramente, a EDP tem aproximadamente 3.000 colaboradores, né, próprios, e como a nossa colega falou, realmente um desafio fazer com que o compliance seja efetivo no momento de distanciamento, né? Ele é muito desafiante. A EDP numa iniciativa de tentar tornar esse monitoramento e esse acompanhamento mais efetivo, acabou implantando uma linha dorsal de comunicação, né? Então, a EDP, durante a pandemia, ela teve um único meio de comunicação. Eu falo único, mas que era o principal, né? A gente até batizou de coronavírus. E ele foi um instrumento, está sendo um instrumento ainda importantíssimo, porque toda a comunicação, de uma forma sistêmica e global entre a companhia e colaboradores, ela está sendo feita por esse canal, né? Eu digo principalmente por esse canal, porque nós temos outros também, mas esse seria uma linha dorsal. E como a Chimeda também comentou, hoje nós temos intranet, a EDP On, que é um instrumento, um mailing próprio da EDP, global, né? Não só na geografia aqui no Brasil, mas Portugal, Espanha, Estados Unidos, ou seja, respeitadas as línguas e as geografias, né? Obviamente os grupos de WhatsApp e Workplace também, né? Isso tudo são ferramentas com que a gente consegue atingir a todos, com que a gente consegue passar informação e os cuidados com que cada colaborador tem que ter com a empresa, que a gente batiza de compliance, né? Compliance, no estrito sensu, é o que a gente acaba fazendo em termos de monitoramento específico, estrito sensu, de normativos, os pilares do compliance, né? E eu acho que o mais importante é como é que a gente deixa a cultura viva do compliance, mesmo
em épocas de pandemia, né? Como é que a gente faz isso, né? Nós temos hoje 2 mascotes, né? Que é o Convincente e a Pilar, são dois mascotes que nós batizamos internamente, e eles são um pouco os nossos porta-vozes, né? E, por vezes, a gente usa esse canal, essa linha dorsal de comunicação, utilizando os 2 mascotes, que são 2 bonequinhos, inclusive, que nós até os reformulamos com indumentárias, vou chamar assim, com vestimentas de home office, e que eles, na medida em que estão trabalhando e vão interagindo com os colegas, eles vão fazendo todo o cumprimento dos pilares de compliance e agindo de forma com os normativos, né? É uma forma que a gente achou, já vimos fazendo isso até antes da pandemia, e agora nós fizemos um reinforcement, nós fizemos uma intensificação dessa, vou chamar de técnica, mas torna o compliance mais fluido, torna ele mais appeal para que as pessoas vejam e cumpram com um certo conforto, vamos chamar assim, né? E é um pouco isso, Jorge, pelo menos mas o Fábio, o teu compliance, ele né, nesse momento, ele está sendo, você acha que ele está sendo mais atuante, ele está sendo mais proativo, reativo, como é que é? Vocês estão indo para cima ou esperando chegar as informações ou chegarem as coisas? O que nós fizemos durante a pandemia, Jorge? Nós temos um braço filantrópico que é o Instituto EDP. E esse Instituto EDP, durante a pandemia, lançou 3 iniciativas, né? Uma iniciativa de apoio às comunidades carentes em termos de alimentos, comida, alimentos, uma segunda iniciativa em termos de saúde e uma terceira de empreendedorismo, né? E o Compliance participou ativamente disso em todas essas vertentes do Instituto, né? Foram basicamente... E aí o Compliance atuou numa lógica de due diligence de integridade, né? Não é só o ajudar a qualquer pessoa e a qualquer título, né? Nós fizemos um escrutínio interno, criando shortlists em termos de quais as geografias em que a EDP atua e de que forma poderíamos ajudar mais especificamente. E o compliance, ele não diria que atuou go, non go com as organizações, mas ela foi um ponto fundamental de atuação nessa pandemia pela companhia. E a Camargo Corrêa, Ximena, também reativa, proativa, o compliance, como é que tem sido? Na Camargo Corrêa Infra, fomos muito proativos desde o começo da decretação da pandemia. Então, assim que foi decretada a pandemia, instituímos um comitê gestor de crise, onde toda a alta direção faz parte e todos os representantes de todas as áreas da companhia também fazem parte, justamente para dar vazão a todas as atividades que se fizeram necessárias durante a pandemia. O compliance foi muito ativo e continua sendo muito ativo, não somente nas questões que trata o comitê gestor de crise, mas também, como eu comentava anteriormente, na integração, na comunicação com todas as áreas, então, não somente stakeholders internos, mas também stakeholders externos. E no que diz respeito aí a doações e a colaboração da Camargo Corrêa Infra com as consequências da pandemia, recebemos várias solicitações de doação. A gente tem que reconhecer que as solicitações de doações aumentou exponencialmente, aí solicitações advindas da administração pública. Nós também temos um braço filantrópico, o Instituto Camargo Corrêa é um MOCIP, focada no desenvolvimento e na ajuda socioambiental, sempre foi uma prática, faz parte da história da Camargo Corrêa, a preocupação com as comunidades que moram em torno a todos os sites de obra. Então, fizemos aí não somente da parte de doação de material para enfrentamento à Covid, mas também doação de horas-homem. Tá? O que eu quero dizer com isso? O Instituto Camargo Corrêa instituiu 6 grupos, um direcionado para a área financeira, outro direcionado para o jurídico, outro direcionado para suprimentos, outro direcionado para doações, 6 grupos de voluntários por parte da Camargo Corrêa Infra, para doarem conhecimento, para doarem
tempo e, assim, atender as comunidades com informação e doando o seu tempo e o seu conhecimento. Então, foi um trabalho que está sendo executado, já foi um trabalho que entregamos muito material e muito conhecimento para as comunidades mais carentes, e também em linha com o que o Fábio falava, em termos da atividade, proatividade da área de integridade e compliance, sempre foi muito proativa na Camargo Corrêa Infra, justamente por ser um dos alicerces da Camargo Corrêa Infra, pautados tanto na integridade, tanto na transparência, excelência, integração. Esses fazem parte dos nossos valores aqui na Camargo Corrêa Infra, e temos, desde a criação desta empresa, temos um grupo de agentes de integridade. Os agentes de integridade são profissionais voluntários, 100% voluntários, espalhados por todas as obras, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Hoje temos um projeto em execução na Colômbia, e de diversos níveis hierárquicos e de diversas áreas. Então, eles engajados com a disseminação da cultura de integridade e a disseminação dos valores da Camargo Corrêa Infra, atuam em suas áreas, nos sites onde eles estão localizados, justamente para reforçar essa comunicação. Eles foram ponto focal para a nossa comunicação durante este tempo de pandemia. Eles continuam sendo ponto focal, os agentes de integridade do corporativo, virtualmente, e as obras que estão hoje operando regularmente, respeitando todos os protocolos de saúde, eles estão ativos e são ponto substancial para sanar dúvidas e quaisquer esclarecimentos. Então, essas vertentes, justamente para reforçar a comunicação integrada, foi muito reforçada e de forma proativa. Eu vou passar essa pergunta para o pessoal do Matos Filho. Acho que eu vou começar sendo mais educado com a Gabriele. Então, assim, nessa forma de monitoramento remoto, Gabriele, quais são as limitações da área na área de compliance que vocês aí no Matos Filho vislumbram, né? Claro. Bom, primeiro, boa tarde a todos, para quem está aqui no nosso webinar e para quem está ouvindo a gente de casa, é um prazer participar. E eu acho que os exemplos que tanto a Maria como o Fábio eles deram são excelentes, né? A questão aqui da utilização de ferramentas, o mascote que o Fábio comentou, super interessante. Esses agentes de integridade, a gente tem visto muitas empresas fazendo isso, e é uma forma, né, de você conscientizar todo mundo, né, da empresa e ter os pontos focais ali para ajudar, até porque o compliance às vezes não consegue, né, atingir todas as partes das empresas, mas os cuidados que o compliance tem que ter acho que muitas vezes a área de compliance acaba sendo confundida como a área que precisa endossar tudo, precisa dar ok para tudo. Então, uma coisa que, pelo menos, eu tenho visto bastante aqui das discussões, até em outras associações que eu participo, é muito, por exemplo, agora na retomada, até que ponto o compliance pode se pronunciar, até que ponto o compliance pode ajudar nessas atividades. Então, o que é o nosso parecer aqui, né? Eu acho que não tem problema nenhum quando o compliance ele é chamado a se pronunciar sobre alguma coisa, alguma questão, inclusive sobre monitoramento, por exemplo, mas o cuidado que ele tem que ter é sempre tentar colocar a área. Então, por exemplo, estamos falando aqui de uma questão de retomada, se a empresa precisaria oferecer testes para todo mundo. Acho que o compliance pode eventualmente ajudar a organizar esses testes, ajudar a enviar os e-mails, eventualmente treinar os funcionários ou disponibilizar os recursos para tais, como, por exemplo, essas ferramentas que o Fábio e a Maria comentaram. Agora, o que o compliance não pode fazer é, enfim, ficar endossando as coisas, autorizar. Acho que isso vai precisar ser uma decisão colegiada de outras áreas que eventualmente estejam mais envolvidas. Então, por exemplo, recursos humanos, jurídico. E o principal, então, cuidado do compliance seria direcionar essas solicitações
né? Então, tomar aí cuidado na hora de se pronunciar, sempre fazer isso em conjunto com as áreas apropriadas e, obviamente, participar dessa dessa disseminação e até com base nas ferramentas e nos recursos que o compliance dispõe para esses fins. Bom, além de vocês, né, o pessoal da área de compliance, ter que se comunicar e se relacionar internamente com seus colaboradores, existe também a questão da interação e comunicação, claro que em diferentes graus, mas com órgãos e os agentes reguladores, né, como o CGU, AGU, o MP, tanto federal, estadual. Então, eu queria saber da Ximena, como é que a Camargo Corrêa, né, com esse distanciamento, por causa da pandemia, esse distanciamento social, de que forma e intensidade essa interação está acontecendo com esses órgãos, Ximena? Na Camargo Corrêa Infra, sentimos dois grandes impactos. Em linhas gerais, foram dois grandes impactos. Primeiramente, interação com agente público, logo no começo da pandemia, mudou radicalmente. Então, o que antes era feito através de reuniões presenciais passou a ser feito através de reuniões virtuais. Isso mudou completamente a dinâmica da interação com agente público, porque a gente entendeu, e por isso que de forma proativa iniciamos aí uma comunicação de reforço das diretrizes do nosso normativo de interação com agente público, que é um normativo muito robusto, um dos alicerces, inclusive, do nosso sistema de integridade e compliance, para reforçar de que a diferença na formatação da interação com agente público, que agora preponderantemente por meios digitais, meios virtuais, a instauração de reuniões virtuais não quer dizer que os mesmos requisitos de transparência e formalização dessa interação com agente público não devam ser cumpridos. Então, iniciamos aí uma campanha de comunicação justamente para reforçar o que já é reforçado sobre interação com agentes públicos, reforçamos agora durante a pandemia, e o segmento do procedimento. A gente já tinha instaurado um procedimento sistematizado, informatizado, então, toda a recepção de formulário de interação com agente público é feita através de uma ferramenta e toda a devolutiva é feita também através dessa ferramenta, justamente para dar rastreabilidade à formalização da interação com agente público. Então, reforçamos mais uma vez que esse procedimento e através da ferramenta precisa ser seguido. Outro impacto que sentimos aí com grande intensidade foi, após a retomada das obras, a fiscalização por parte da administração pública para fiscalizar os protocolos de saúde. Então, todos os protocolos que foram elaborados por nossa área de saúde ocupacional, já desde a instauração do Comitê Gestor de Crise, foram aí aplicados em todas as obras, já seja uso de máscara, uso de álcool em gel, higienização dos locais, enfim, atestados médicos, inclusive a área de saúde ocupacional instaurou as 7 regras de ouro da área de saúde ocupacional, reforçando a implementação desses protocolos. Então, tivemos aí também fiscalização por parte da administração pública, sempre acompanhado por mais de uma pessoa, formalizada essa interação através desse relatório de interação com agentes públicos e posteriormente encaminhada para a área de integridade e compliance. E o segundo impacto, inevitavelmente, foi o aumento substancial em solicitações de doações. Então, todas as doações advindas da administração pública para, basicamente, solicitação de material para enfrentamento ao Covid-19,
A gente tem que considerar que trabalhamos com, uma das nossas vertentes é trabalhar com linhas de transmissão que têm extensões de quilômetros, passam aí por diversos municípios, os quais muitos deles são de prefeituras carentes, então toda solicitação de doação exclusivamente para o enfrentamento à Covid-19, a Camargo Correia Infra direciona o Instituto Camargo Correia, que é o instituto responsável por avaliar, estudar e mapear o verdadeiro impacto nosso nesse município e como o Instituto Camargo Correia pode aí efetivar as doações para as prefeituras para o enfrentamento à Covid-19. Então, tivemos esses dois, em linhas gerais, esses dois grandes impactos com interação com agentes públicos aqui na Camargo Correia Infra, e foi uma questão muito de reforçar a comunicação e não deixar as pessoas interpretarem internamente que simplesmente a diferença na dinâmica com a interação com o agente público pode caracterizar uma diferença de tratativas numa formalização, o atendimento a uma reunião com pelo menos 2 profissionais representando a Camargo Correia Infra. Entendi. E você, Fábio, porque além desses órgãos todos, né, que eu listei, e que a Ximena falou, inclusive as prefeituras, eu sei que vocês também têm muita interação com as prefeituras, mas vocês também, por exemplo, têm a ANEEL, né, para interagir, para relacionar. Como é que tem sido no caso de vocês, Fábio? Exato. E já adiantando, compartilhamos aqui um pouco as mesmas dores que a Ximena, né? A EDP hoje está no ramo de geração de energia, transmissão, distribuição de energia, serviços de eficiência energética, né? Ou seja, uma companhia integrada nas suas várias vertentes da cadeia, e fatalmente temos contatos e interações estaduais, municipais, federais, e por ser um agente do setor de energia, tem obviamente interações com a ANEEL, né? Nosso agente regulador. E por estarmos também no novo mercado, também temos interações com o regulador do mercado de capitais, CVM, B3. E outra tendência aqui, bom, dito isso, uma outra tendência aqui, há alguns anos, isso já vem se transformando numa realidade, é a digitalização, né? E a digitalização não é um movimento, uma iniciativa que você consegue implementar do dia para a noite, quero ser digital, e essas coisas acontecem no instalar de dedos, né? É um caminho que a EDP já vem trilhando já há alguns anos. E tal como a Ximena comentou, nós também temos uma ferramenta interna totalmente digitalizada antes do início da pandemia, que já era utilizada e já estava sendo posta em prática, né? Justamente para registrar toda e qualquer interação com o agente público, incluindo o nosso regulador ANEEL, né? E eu acho que isso foi um dos aspectos positivos que nós tivemos quando a pandemia entrou, né? Muitos dos processos internos nossos que nós temos da EDP já estavam relativamente digitalizados, ou seja, conseguimos fazer com que a empresa não parasse e que ela funcionasse de uma forma remota. Existia muita insegurança, né? Pandemia, todos em casa, nós da EDP temos uma operação de campo, de distribuição, operadores, transformadores, gente em campo, como é que isso ia funcionar? Por óbvio, com todos os protocolos de segurança, isso seguiu e pronto. Não demanda uma digitalização, mas no que demandava do processo interno digital, isso funcionou muito. Então, acho que isso foi um aspecto extremamente positivo de termos na EDP já um processo digitalizado em andamento. Pelo que eu entendi, então, por causa de tudo isso, houveram alterações, né, nas políticas de procedimentos internos na relação com esses órgãos e os agentes públicos. É isso mesmo, Fábio? Olha, nós tivemos uma adaptação e foi um pouco comentado. Se nós percebemos um pouco a curva de interações e os registros de agentes públicos que tivemos, desde o início da pandemia, essa curva apontou para baixo, fez uma barriga lá abaixo. E as políticas e procedimentos foram todas no intuito de incentivar, ou seja, não é porque a pandemia está aí que o relacionamento com o agente público deixou de ser importante ou deixou de ter a obrigação de ter o registro, né? E isso depois é monitorado, é passado à alta gestão, que faz também todo um levantamento, um escrutínio, uma análise desses dados.
E isso não deixou de ser importante porque entramos numa pandemia, porque o relacionamento deixou de ter um suporte físico para o digital. Entendi. Além do que a Ximena e o Fábio colocaram aqui, quais são os cuidados adicionais que as empresas precisam tomar com essas interações virtuais com os órgãos reguladores? Eu vou direcionar essa pergunta para os meus colegas do Matos Filho e para o Armando. Vamos começar com o Matos Filho. Renato, quem você responde essa ou... Marcel vai responder. Tá, põe para o Marcel. Eu posso responder. Bom, boa tarde, Jorge, boa tarde a todos. Acho que uma das principais artes de fazer compliance, o trabalho duro de quem está aí na linha de frente dessa outra batalha, né, de manter as empresas no caminho correto, no caminho da integridade, é criar toda a documentação e as evidências de que o programa de compliance está funcionando. Então, essas iniciativas, os registros que os nossos colegas compartilharam conosco agora, mostram uma maturidade enorme do programa de compliance, porque não é muito comum assim a gente encontrar empresas que já estão bem estruturadas, e a gente vê com frequência que a gente tem muito a evoluir ainda aqui no Brasil com relação a esses registros das reuniões e a manutenção dessa documentação. É fato que, assim, se tiver um profissional que está entrando em contato com um agente público que deve observar uma agenda pública, todos aqueles protocolos normais vão ser utilizados, de publicação da agenda e etc. Mas tem um universo enorme de outros agentes públicos no país, em nível estadual, municipal, e até federal também, que não tem uma regra clara sobre o que deve se fazer para marcar uma reunião, ou mesmo se houver uma necessidade de falar com um agente público com urgência, o que fazer, como formalizar isso depois. Então, acho que assim, a regra continua a mesma. Sempre que possível, enviar uma solicitação formal por escrito. Se o procedimento do órgão com o qual você vai falar é fazer um protocolo, então é o protocolo, a via formal, porque a gente está num país que observa muito a legalidade, a burocracia, então acho que a gente tem que respeitar isso, e é bom na relação privada e administração pública que essa relação seja formalizada e seja transparente por escrito. Quando as empresas forem fazer registros, por exemplo, por e-mail, que não seguem um protocolo, um rito específico da prática com aquela autoridade governamental, tem que ter algumas informações básicas. Então, natural, quem é que é a empresa e seus assessores, quem é que está indo ao agente público ou ao órgão público para tratar de assuntos de interesse particular. Quando que essa reunião vai ocorrer? Então, data, horário, e na maior parte das políticas e procedimentos dos nossos clientes tem também o local. E acho que não tem problema nenhum de colocar que a reunião vai ser feita via Zoom, via Teams, via outras ferramentas de videoconferência. Qual que é o assunto que vai ser tratado? E, se for discutido um documento, o próprio documento. Antigamente, até, Jorge, é interessante que a gente via com frequência, até recomendava que todas as políticas dos nossos clientes dissessem que as reuniões têm que acontecer nas repartições públicas em horário comercial, horário público normal daquela repartição. Mas agora a gente é obrigado a descumprir a nossa própria política interna. Então, talvez valha a pena revisitar para talvez colocar uma exceção ali, dizendo que se for feita virtualmente não há qualquer problema. E naquelas ocasiões em que não é possível marcar, é uma emergência, questões dessa natureza, a recomendação é sempre enviar um e-mail depois para os participantes da reunião, dizendo o que foi tratado. Então, esses registros vão dar para a empresa um registro absolutamente transparente, dá para guardar, não tem problema nenhum de ser por e-mail, e isso vai ajudar muito a empresa na frente. E se qualquer questão
surgir para discutir o que é que foi tratado com um determinado agente público ou não. O Marcelo, antes de passar a bola para o Armando, eu só lembrei de um fato curioso, que você falou desses horários e tudo mais, mas um dia eu estava conversando com um sócio nosso aqui, e ele falou que ele estava à noite no supermercado e tocou o celular dele, era o desembargador, que ele tinha pedido uma audiência para despachar com o desembargador. O desembargador ligou no celular dele, óbvio, nesse momento de pandemia, e falou: pois não, você pediu para despachar comigo, eu posso te atender agora. E ele estava no supermercado, para você ver. Mas, Armando, você quer complementar alguma coisa do que o Marcelo falou? Antes, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente. O Marcelo abordou tudo de forma perfeita, eu não tenho muito a crescer. O único ponto que eu acho que daria para a gente colocar em adição é que, além dos registros que a empresa eventualmente faça com o poder público, se ela pode fazer um registro interno também. Então, ela pode fazer um registro interno da ocorrência dessas reuniões e criar um documento próprio que depois, eventualmente, numa necessidade, também pode ser utilizado como prova. O Marcelo já abordou tudo, eu acho que, no primeiro momento, é só essa observação que eu tenho aqui. Ótimo. E até Jorge, posso... Por favor. Só, acho que é bem pertinente agora uma colocação, que é o seguinte: esse tema das interações com agentes públicos está demandando uma atenção muito especial, por exemplo, em certificações, né? A EDP obteve, ano passado, uma certificação do sistema anti-suborno, e esse ano estamos já nos trabalhos já para renová-la, né? E um dos requisitos para que a certificação seja renovada é qual é o sistema interno que eu tenho de interações com agentes públicos e como é que eu monitoro, se eu tenho dashboards apropriados para isso, né? E isso eu estou falando de uma certificação de um sistema chamado Sistema Anti-Suborno, e para o ano que vem eu acho que virá uma certificação do sistema de compliance, do programa de compliance, e fatalmente esse tema vai ser abordado também para se obter a certificação devida, né? Ou seja, esse tema é tão importante que ele já está aos olhos das certificadoras dos sistemas de compliance. Entendi. Então, até falando um pouco sobre isso mesmo, essa questão de gestão desses riscos e principalmente, né, da crise pelo qual as empresas estão passando, que eu queria saber de você mesmo, aproveitar que você já começou a abordar isso, Fábio, essas lições, né, que tanto você quanto a Ximena têm aprendido, né, nesse momento de pandemia, no que diz respeito à gestão de risco, gestão de crise e da governança corporativa como um todo, né? É isso, Fábio. Então, dá para você escorar um pouco mais sobre isso? Falar um pouco mais para a gente? Gestão de riscos. Acho que nós tivemos um episódio chamado Barragens aqui no Brasil. Eu acho que todos se lembram sobre o risco de termos barragens, localizações geográficas, a forma com que ela foi construída, se ela tem alguma segurança ou não. E por sermos uma empresa que temos barragens, não aquelas barragens ditas no passado que tivemos acidentes, mas são barragens hídricas, setor de energia. Nós tivemos também comitês de crise. E como a Ximena também comentou já no início, os comitês de crise são extremamente importantes. Por quê? Porque nos dá um norte, aqui misturando um pouco risco, governança e gestão de riscos, né? Ela nos dá um norte, nos dá uma segurança que, independente dos riscos pelos quais estamos passando, pandemia, exemplo clássico disso agora, óbvio, né? Ela nos dá uma segurança de que os negócios continuam, a companhia continua, e a segurança nos dá essa permeabilidade de continuidade dos negócios. Pronto, eu sei que muita gente já se parou para pensar que quem é que previu que iríamos ter uma pandemia, né? E eu tenho certeza que os nossos mapas de risco tinham lá alguma crise sanitária, mas com certeza também a probabilidade de acontecer era baixa, né? O exercício que fazemos agora internamente, em termos de lições aprendidas, os comitês de crise funcionam, a governança é positiva, ela nos dá um norte, e, óbvio, nesse sistema de distanciamento também nos dá um sentimento de pertencimento à empresa, e a governança dá esse tipo de sentimento. E o exercício que a gente está fazendo internamente é qual o tipo de risco e classificação de materialidade que eu tenho dentro das minhas matrizes de risco, que eu sei que eu tenho, e que eu não considero que vão acontecer, que eu considero que não são de alta probabilidade de se acontecer, né? Então, esse é um pouco, acho que a lição aprendida e acho que exercício que a gente tem que se olhar internamente e fazê-lo, né? Óbvio, respeitar o negócio, respeitar o objeto social de cada um que temos, mas acho que esse é um belo exercício. E você, Ximena, o que você pode complementar em cima do que o Fábio falou?
Concordo profundamente com o Fábio. Nossa experiência na Camargo Corrêa Infra foi, com a pandemia, foi uma experiência de reflexão do que realmente funciona e o que não funciona. Então, desde a sua criação em 2017, um dos pilares de sustentação da Camargo Corrêa Infra é justamente boas práticas de governança corporativa, uma gestão de riscos, alinhado com uma área de integridade e compliance muito atuante nesses quesitos. Então, alguém previa uma pandemia? Não, claro, tanto por isso que a pandemia não tem precedentes. E com certeza teremos outros riscos lá na frente que não vamos conseguir mapeá-los. Então, não é uma questão de mapear quantitativamente todos os riscos que podem ocorrer, mas é uma questão de manter uma governança corporativa integrada com uma área de integridade e compliance e integrada com uma área de gestão de riscos, para que juntas consigam mitigar os riscos já mapeados e atuar de forma proativa e eficiente na continuidade dos negócios quando nos enfrentamos com um risco não mapeado e com um risco sem precedentes com a pandemia. Então, o que já é muito forte na Camargo Corrêa Infra, que é essa integração, e justamente integração é um dos nossos valores, o que é muito forte é realmente manter uma dinâmica e uma integração sistêmica entre essas áreas que são pilares de sustentação de um negócio e que são o reforço da integração dessas áreas dará uma maior segurança, como o Fábio bem disse, para poder termos uma boa política de gestão de crise, contemplando planos de continuidade de negócios para todas as áreas da organização. Então, a lição aprendida é mais uma reflexão do quão importante é manter uma integração sistêmica e transparente entre áreas que precisam dar segurança e sustentabilidade para uma continuidade de negócios perante um risco atuante aí. Entendi. E aí, vamos sair um pouco da crise, que a crise é pesada, né? Então, vamos tentar ir mais agora para uma retomada, porque é o que a gente está ouvindo falar muito agora, né? De uma eventual retomada, dizendo que a gente começou a ensaiar essa retomada. E então, aproveitando você, Ximena, como é que o seu compliance tem se envolvido nessas questões da retomada? Vocês já estão no modo retomada? E como é que está se dando isso? Na Camargo Corrêa Infra, a gente preza muito por pessoas, né? Temos foco em pessoas, tecnologia e processos. Então, como um dos nossos valores, que é o respeito, a nossa preocupação, em primeiro lugar, é com as pessoas, e essa foi a preocupação desde a instauração do Comitê de Gestão de Crise. Se a empresa tem um compliance atuante nesse comitê de gestão de crise, que faz todo o acompanhamento do desenrolar da pandemia, é um excelente sinal. Isso quer dizer que o compliance é efetivo e está do lado do negócio da empresa. Então, aqui na Camargo Corrêa Infra, temos uma área de integridade e compliance muito atuante no comitê gestor de crise. Implementamos para as obras que retomaram, e já todas as obras retomaram aí as suas atividades, como eu tinha mencionado anteriormente, implementamos protocolos de saúde elaborados por nossa área de saúde ocupacional e pautados nos mais recentes estudos e informação sobre enfrentamento à Covid-19. Então, tirando de lado, deixando de lado qualquer decreto, qualquer manifestação específica sobre um município, que logicamente nós levamos profundamente em consideração, mas a nossa preocupação maior são com as pessoas. Então, assim como instauramos os protocolos de saúde
com os profissionais das obras, e estamos trabalhando num plano de retomada para o corporativo. Não temos pressa com a retomada, no sentido de ansiedade com a retomada, porque, em primeiro lugar, está a saúde dos nossos profissionais. Mas o plano de retomada está muito bem avançada. Hoje o corporativo continua em trabalho home office, numa modalidade integral, com a perspectiva de retomar de forma física, mas de forma parcial, com todos os protocolos de saúde instaurados. De fato, estamos em processo de remodelação de um dos nossos andares que temos no escritório, remodelação não somente para adequar o distanciamento social entre as pessoas, mas também para acondicionar álcool em gel e toda a parte de higienização do local. Então, o comitê de gestão de crise, ele está muito atuante, sempre antenado com as novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde e também das secretarias de saúde aqui do nosso país, e em pouco tempo retomaremos com muito cuidado, muito respeito para com os nossos profissionais, uma modalidade parcial de home office. E, Fábio, a EDP Brasil, ela tirou ou está tirando algum tipo de proveito com a experiência do grupo de vocês na Europa e na Ásia, nessa questão da retomada, por a retomada ter se iniciado com maior antecedência, né, em outras regiões das quais vocês atuam, a EDP, né, vocês estão na Europa, Sim. Estão na China, e essa retomada, já dizem que a China já saiu da crise, né? Já retomou. Então, como é que está isso e essa experiência em relação ao EDP Brasil? Boa. Eu acho que cada geografia está numa fase diferente, né? O Covid começou lá pela Ásia, invadiu Europa, América do Norte, América do Sul, e por vezes, a EDP, por ser global, ela também tem protocolos de fases diferentes, né? Agora, sendo muito objetivo, sim, nós estamos aqui nos beneficiando até pela experiência que Portugal está tendo à frente de nós, né? Então, nós temos hoje um comitê local, né? E um comitê global, Portugal, que acaba vendo todas as geografias de uma forma integrada, né? E é óbvio que a gente está se beneficiando dos exemplos e das experiências que vêm lá de Portugal, como, por exemplo, os protocolos de retorno gradual. Portugal voltou já, de uma certa forma, a um home office parcial, com distanciamentos, tudo o que a Ximena acabou comentando. Protocolos de classificação das pessoas, aqueles que são de grupos de risco ou que não tem nenhum tipo de constrangimento social, que já consegue voltar a um escritório, por exemplo. Protocolos de testes de Covid. Quem é que tem que fazer testes de Covid, né? É quem está em campo, quem está em home office, como é que isso funciona? Protocolos de avisos, né? Ou seja, como é que funciona a comunicação, até para ter um monitoramento assertivo. Isso Portugal também está com o mesmo, nós estamos com o mesmo protocolo global, né? Utilização de máscaras, como é que isso funciona? Isso está tudo sendo feito de forma global. E óbvio que Portugal está à frente. Eles começaram a pandemia aí primeiro que nós e já estão numa fase de retomada também mais avançada. E a gente está aprendendo muito com eles nesses aspectos de máscaras, retomadas, fecha escritório, volta escritório. Isso é muito importante para nos nortear como é que isso vai funcionar daqui para frente, né? Agora, sempre quando a gente comenta sobre quando é que voltaremos, é óbvio que a gente não tem uma data, né? Isso é difícil dar uma data, né? Mas óbvio que esses protocolos vão nos ajudar muito a ter uma voltada escalonada. Aí, o home office eu acho que veio para ficar. Eu acho que um dos benefícios, Jorge, que você acabou comentando também, Portugal também está implantando um home office de maneira mais assertiva. Acho que agora é um caminho que não tem volta também. Só que acho que a gente vai ter que reestruturar, tem que ter um momento aqui de reflexão como é que esse home office funcionaria para o futuro, né? Estamos todos em home office, né? Estamos todos sobrecarregados. A agenda de todos estão ponta a ponta. Acho que vai ter um home office 2.0, que talvez numa retomada seja diferente.
Na verdade, quando a gente fala em retomada, né, e home office, essas coisas, houve uma mudança, mas nunca ninguém parou. Exato. Pelo contrário, a experiência nossa aqui, e eu sei que é da grande maioria das empresas que a gente tem visto, não só no Brasil, como no mundo, que a produtividade em home office, né, ela continua, muitas vezes até aumentou, mas esse aí é tema para uma outra discussão. É outra live. Exatamente. Mas vamos continuando. A gente sabe que são com os erros e os acertos, né, e novas experiências, que é como a que a gente está tendo agora, que as melhorias e as adequações, né, em qualquer tipo de setor, elas acontecem, são feitas, né? Então, sendo assim, Ximena, com relação ao desenvolvimento dos programas de compliance, né, desculpa, essa pergunta vai para o Armando. O Armando, com relação ao desenvolvimento dos programas de compliance, né, os tempos de crise são favoráveis ou desfavoráveis para as melhorias desses programas, né? E quais são os principais pontos de crescimento e os principais riscos desses programas nessa crise que a gente está vendo aí? Bom, eu acho que até pelo que a gente já conversou aqui até agora, não temos dúvida de que as situações de crise elas são muito úteis para o compliance, eles levam aí um crescimento na revisão de procedimentos. A gente vivenciou isso na crise econômica de 2008, vimos um crescimento sequencial de compliance após isso. A gente viu um aprimoramento do compliance também depois que nós tivemos aqui nos últimos anos, nas grandes operações, e que as empresas tinham lá uma situação de enfrentar acordos de colaboração, ao mesmo tempo de leniência, ao mesmo tempo rever suas questões de compliance e ainda buscar dinheiro junto ao mercado financeiro. E também ter que tratar com a CGU e com o Ministério Público Federal, que também estavam aprendendo a como criar essas questões. Então, eu acho que isso é muito produtivo. Em relação aqui à questão da Covid, da pandemia, eu acho que o maior crescimento que eu reparei aqui nas empresas e aqui na nossa conversa é que o compliance estava pronto para atender assim que foi necessário. Então, se ele viu como um instrumento, não de validação, como foi bem colocado aqui, mas como uma referência muito importante nas tomadas de decisões. Eu acho que isso é um fator muito, muito bom, que vem ajudando, e acho que isso é um aprendizado, isso vai gerar frutos de revisão de procedimentos lá na frente. Os riscos que eu acho que a gente pode eventualmente ter, aí seria mais em relação ao próprio compliance, é que quando a gente cria situações, cria procedimentos, revisões em momentos de crise, é importante que depois a gente faça uma nova análise. Como bem colocado aqui numa conversa anterior que eu tive com o Renato, nós tivemos todos aqui, inclusive, o Renato colocou uma expressão que eu gostei bastante, que o compliance é elástico. Então, ele aumenta e ele é contínuo. Então, eu acho que o grande aprendizado, e para evitar um risco maior, é lá na frente a gente sentar e fazer uma revisão de tudo que foi estabelecido. Por exemplo, o compliance, ele nesse momento é importante que ele faça a verificação de questões de saúde ocupacional, de segurança do trabalho, mas lá para frente talvez já não seja mais essa missão dele, então ele tem que rever e fazer um retorno à sua origem. Então, acho que os riscos vão ser se o compliance ficar numa questão muito mais de adequação de procedimentos relacionados ao Covid e não voltar à sua essência. Acho que, resumidamente, é isso. E Renato, o que você pode complementar, ou você quer complementar alguma coisa que o Armando falou? Claro, Jorge. O que eu penso aí sobre esse ponto, eu acho que a gente, nos últimos tempos, ficou realmente muito demandado aí pelas preocupações no campo de combate à corrupção, prevenção à corrupção e fraude, de um modo geral. Esses temas acabavam sendo centrais aqui para os departamentos de compliance das empresas, também nos escritórios. A gente acabava sempre tendo um olhar mais direcionado para esse tipo de risco, né? E para que medidas poderiam ser tomadas nessa área específica. Mas o que a gente vê agora é que realmente o compliance ele acaba usando
a capacidade que tem, por exemplo, de comunicação com o resto dos empregados e internamente assim dentro das empresas, os instrumentos que o compliance tem à disposição também para fazer monitoramentos e adoção de novos procedimentos e práticas internas dentro das empresas. Tudo isso acho que favorece para que o compliance realmente assuma novos papéis diante desse novo cenário que a gente está vivendo, que são papéis que acho que cabem muito bem dentro das atribuições aqui do Departamento de Compliance, que assim, de garantir que a empresa de que as políticas da empresa estão sendo corretamente aplicadas, né? E acho que nesse momento em que a gente está diante de novos desafios, eu acho que o compliance tem sido demandado aqui para ajudar na formatação e aplicação dessas novas políticas, que tem um foco, então, agora em protocolos de saúde, como nossos colegas aqui falaram, as preocupações que já existiam, mas que acho que agora também se acentuam com a questão de vazamento de dados, as pessoas estão trabalhando mais remotamente, e isso aumenta aqui a oportunidade para um risco de vazamento de dados, né? Fraude também, né? Muita fraude. Sem dúvida. Fraude, de fato, assim, acho que também tem aquela questão que tem sido bastante comentada, de que as empresas estão sendo pressionadas, né, por resultados, e eu acho que isso também colabora para que as pessoas não estejam tão atentas e no ímpeto ali de trazer resultado para a empresa, às vezes podem estar cometendo alguns tropeços aí. Tipo então, o jeitinho brasileiro, não, né? Não, quando eu digo jeitinho brasileiro sair um pouquinho daquela regra, né? E dar uma sem desviada. dúvida, às vezes não tem nenhuma malícia, nenhuma má fé, não é mas má fé, exatamente. Nada má fé. mas às vezes simplesmente por uma falta de atenção aqui, algumas coisas são feitas de atropelo, né? Por exemplo, nessa questão das doações, a Ximena comentou bastante aqui do papel deles, né, do Instituto e tudo mais. A gente tem visto diversos clientes sendo procurados, ou mesmo espontaneamente procurando aí as administrações públicas para fazerem doações. Acho que houve um pico aí tempos atrás, e eu acho que as empresas, às vezes até, dado que havia uma urgência, não se atentaram tão bem ali para as regras. Obviamente que, às vezes, as coisas são feitas na correria, e depois, se não tem malícia, se não tem nenhuma ilegalidade ali, você pode corrigir isso sem grandes dificuldades, né? Mas a gente viu algumas empresas tendo que fazer alguns tipos de correções em ações muito bem intencionadas e que todo mundo estava ganhando com aquilo, né? Então, acho que o comentário que eu tinha era esse mesmo, era de talvez mostrar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo que o compliance está assumindo novas posições e que acho que é um papel que se encaixa muito bem para os departamentos de compliance, e a gente, assim como a gente viu essa mudança agora, é possível que mais à frente outras mudanças venham a ocorrer, né? Mas acho que isso, quem hoje está sentado aqui na cadeira dos departamentos de compliance, né, nos cargos aí de diretoria, gerência de compliance, acho que deveriam olhar essa situação atual como uma oportunidade para reavaliarem aí o que estão fazendo, o que podem fazer, e sempre daqui para frente usarem esse exemplo como um aprendizado para novos desafios que vão ocorrer mais à frente. Pegando um pouco desse gancho da má-fé ou da boa-fé, do dolo, né, doloso, culposo, mas vamos falar sobre riscos criminais, Armando. Eu queria ouvir um pouco de você, se você acha que, né, e o que você pode falar com relação às empresas, né, que têm os programas de compliance mais sólidos, né? Nessa época de pandemia, elas ficaram mais ou menos expostas, né, com relação
a um eventual crime, essas coisas todas. Não, sem dúvida, as empresas que tinham e têm os programas de compliance mais sólidos, acho que elas ficaram menos expostas. E como foi colocado aqui, elas colaboraram muito na avaliação dessas situações de crise. A gente identificou aí nesse curso, durante a pandemia, algumas situações de exposição, como a necessidade de avaliação se era possível retomar uma atividade ou não, se fosse retomada, quais seriam as necessidades que as empresas e os critérios que a empresa deveria adotar para evitar aí uma exposição criminal em relação a crimes contra a saúde pública ou descumprimento de alguma determinação da administração pública sanitária. O que a gente percebeu é que as empresas que tinham uma estrutura mais forte de compliance, elas tomavam essa decisão de forma mais rápida, mais acertada, e com isso evitavam os riscos criminais. E mais do que isso, essa situação vai ajudar as empresas no futuro a essa retomada, porque como elas estão estruturadas, elas já fizeram essa avaliação inicial no momento da crise, no momento que a situação estava ali acontecendo no momento mais quente da pandemia, a retomada agora, com a redução dos casos e a retomada da economia, vai facilitar também para as empresas nesse decisão de que como faz, como retorna, quando e em que condições. Algumas questões que eu acho que a gente também tem que tomar cuidado em relação ao acesso das informações a mídias, computadores e notebooks de funcionários que estão utilizando em suas casas. Eu acho que isso é uma cautela que as empresas têm que ver na formatação desse eventual apuração de um ilícito, alguma coisa nesse sentido. A empresa tem que tomar esse cuidado, tem que ter essa cautela para não invadir aí alguma privacidade que eventualmente possa impedir o uso dessa prova lá na frente. Por fim, acho que outros critérios que são importantes aí na questão de criminal é que as empresas têm adotado no momento do estabelecimento de suas práticas, nesse momento de crise, 2 critérios da anterioridade e da publicidade. Quais seriam? Qual é a função? É que os funcionários sejam demandados de suas obrigações, eles estejam cientes efetivamente do que tenham que fazer de forma anterior e que tenha se dado toda a publicidade necessária para que não haja nenhuma dúvida de que essas pessoas tiveram a correta informação do que deviam fazer e do que não deviam fazer. Eu acho que isso, assim, falando rápido, para não tomar muito tempo, acho que são os pontos principais que a gente pode colocar como eventuais desdobramentos criminais que a gente pode ter nessa situação. Muito bom. Bom, só para dar o fechamento aqui e tentar pelo menos responder uma pergunta do chat, mas antes de encerrar a pergunta com vocês, eu tenho essa última pergunta, que é, na verdade, a questão do novo compliance, né? Se é que vai existir um novo compliance, mas na tua opinião, então, Ximena, e depois a do Fábio, queria ver se ele tem alguma coisa para complementar, mas como será esse novo compliance em relação a atividades e treinamentos, né? Depois de toda essa experiência que a gente está passando? Eu acredito que o compliance, a pandemia, na verdade, ela acelerou a evolução necessária do compliance. Então, lá atrás, e foi aqui colocado agora pelos colegas, quando o compliance começou fortemente com viés exclusivamente jurídico, somente reputacional e contra a corrupção, a necessidade de expandi-lo e contemplar não somente o cumprimento a normas, mas também a integridade, que é a disseminação da cultura de integridade, a disseminação dos valores da empresa, a pandemia acelerou esse desenvolvimento. Então, se o compliance, se as áreas hoje de integridade compliance, elas não reúnem uma gestão eficiente de compliance, de riscos de compliance, e não se aliam com outras áreas pertinentes, como governança corporativa, riscos, tanto quantitativos quanto qualitativos, controles internos, vai ficar muito difícil atuar no novo compliance. Então, vivemos tempos líquidos, modernidade líquida, já diria o sociólogo, filósofo polonês Zygmunt Bauman. Então, o que a gente quer dizer com isso?
A gente quer dizer que vivemos tempos acelerados, tempos onde já não existe mais uma territorialização, tempos onde grande parte da fluidez da comunicação, do trânsito da comunicação, é justamente através dos meios de comunicação digitais. Então, o compliance, a nova área de integridade compliance tem que ter uma visão holística do negócio, uma visão holística do setor onde esse negócio está inserido e também da situação socioeconômica do país e do mundo, e tem que se adaptar a essa nova formatação de trânsito de informação através de ferramentas de comunicação digital. Então, no que diz respeito, por exemplo, a treinamentos, a Camargo Correia Infra, tendo inovação em seu DNA, já estava estudando a implementação de uma ferramenta para ministrar treinamentos, que é a LMS, né? Learning Management System. Essa ferramenta, perfeitamente, num timing perfeito, foi implementada no começo da pandemia, então suspendemos todos os treinamentos presenciais, lógico que nas obras teremos os treinamentos presenciais respeitando o protocolo de saúde, respeitando o distanciamento social, e os que ministram esses treinamentos são justamente os agentes de integridade, mas para todos os demais profissionais da Camargo Correia Infra, os treinamentos serão ministrados tanto modalidade e-learning, que é um curso, como um curso que você pode ministrar através da ferramenta, mas seria um treinamento, como na modalidade online, onde você pode ministrar um treinamento e instaurar uma sala virtual para ter essa dinâmica de grupo e de debate, de esclarecimento de dúvidas com os demais profissionais da Camargo Correia Infra. Então, uma plataforma, eu acho que o futuro de ministrar treinamentos através de plataformas é certo, é um futuro certo, é um futuro eficiente no quesito de ministrar treinamentos, no quesito de ter capilaridade ao ministrar esses treinamentos e abranger todos os profissionais destinatários desse treinamento. Então, em linhas gerais, é necessário que as áreas de integridade e compliance acompanhem esses tempos líquidos, acompanhem essa aceleração, essa velocidade no trânsito de informações que estão disponíveis, e acredito que serão aí os precursores da nova área de integridade e compliance. Fábio, você gostaria de complementar alguma coisa? Ou seja, também, na sua opinião, né, como é que seria esse novo compliance? Não, eu queria fazer um comentário que é, pegando o gancho ali, de uma conversa que nós tivemos e que o Armando acabou comentando, da característica da elasticidade do compliance, né? Tanto em termos de pessoas, quanto em termos do que ele tem hoje em cima da mesa para trabalhar e resolver e fazer frente a isso, né? Só para ter uma ideia, hoje a EDP concentra dentro da área de compliance, óbvio, uma questão de risco, a questão de integridade, os pilares de compliance, aqueles tradicionais que todos conhecemos, mas também os de controles internos e LGPD, né? Sabemos que a lei entrou em vigor agora, então isso está dentro da nossa área de compliance também. E compliance também é uma palavra que pode alargar demais o escopo dos trabalhos, né? Ou seja, para qualquer coisa você pode estar compliance. Então, uma característica disso é do que nós temos substrato para trabalhar, e a outra são as competências, os skills das pessoas com quem a gente trabalha, contrata e monta equipe de compliance, né? Que eu acho que ela deve ser extremamente diversificada. Tem que ter uma pessoa que tem foco e expertise em riscos, uma outra focada em administração de empresa, uma outra para números e rentabilidades de negócios, uma outra que seria focada em comunicação, na área de marketing. Isso é extremamente importante, porque a gente precisa, de uma certa forma, dar publicidade a tudo que fazemos, e como é que a gente atinge todas as pessoas, né? Esse no fundo, é o convencimento que a gente tem que ter de regras e procedimentos, que a gente sabe como essas coisas às vezes são chatas, né? Lá vem o compliance, falar de regras, essas coisas todas. E a gente tem que achar formas e formas para fazer isso vingar, né? Eu acho que o compliance do futuro é isso, tem que ser elástico,
e tem que ter uma multiplicidade de skills dentro da mesma área. Basicamente é isso. Complementando ali. Ótimo. Antes de encerrar, eu recebi uma pergunta aqui, de novo, na verdade, eu recebi algumas perguntas, mas acho que a gente só tem tempo para essa pergunta, para uma pergunta, então eu vou soltar ela aí no ar e quero ver qual de vocês que vai responder. Mas porque é uma pergunta interessante, dizendo o seguinte, que quais foram os stakeholders internos ou externos que mais demandaram a atenção do compliance durante a resposta imediata à crise da pandemia do Covid-19, né? Quem gostaria de responder? Pronto, vamos aproveitar, já estava com a palavra, já vou continuar. Tá bom, vamos que vamos. Eu acho que uma das interações em que nós tivemos mais solicitações foram organizações não governamentais, prefeituras e estados preocupados em dar ajuda, em auxiliar, né? Óbvio que a pandemia veio e isso assolou grandes comunidades, né? Um número relevante de comunidades. E acho que os stakeholders que mais entraram em contato com a EDP, por exemplo, foram as ONGs, né? E isso que suscitou todo o trabalho feito pelo Instituto, né? Isso que demandou, por exemplo, mais de dezenas due diligence de integridade e tudo mais. Acho que foi isso. Ótimo. Falando, só complementando, Jorge, se você me permitir, claro. Falando da Camargo Correia Infra, também, tanto o aumento substancial de pedidos de doações, então, stakeholders externos também muito focados em solicitação de ajuda ao enfrentamento à Covid-19, também stakeholders externos, já seja cliente e parceiro, dos nossos projetos, preocupados com as medidas adotadas pela Camargo Correia Infra e depois nós, na Camargo Correia Infra, parabenizados pelos nossos clientes e parceiros com a preocupação, com o respeito que temos pelos nossos profissionais e o respeito através desses protocolos de saúde que foram instaurados. Internamente, a maior parte das solicitações vieram da área de suprimentos, fomos muito demandados por suprimentos, exclusivamente no começo da pandemia, por conta da desmobilização dos nossos funcionários nas obras que tiveram que parar as suas atividades, e isso nos levou, como sempre reforço, em virtude do respeito dos nossos profissionais e querendo muito que eles chegassem a seu destino, voltassem para casa o quanto antes, foi uma mobilização entre área de riscos, área de suprimentos e área de integridade compliance para efetivar a homologação desses fornecedores para fazer a desmobilização e depois a remobilização dos profissionais que retornaram às obras. Então, principalmente esses foram os stakeholders, tanto internos quanto externos, que mais solicitaram a atuação e a devolutiva por parte da área de integridade compliance. Ótimo. Bom, eu queria agradecer, eu não sei se algum de vocês tem mais alguma coisa para complementar, mas já passamos um pouco do nosso horário, então, não sei, Gabriele, Renato, Marcel, vocês querem complementar alguma coisa? Senão, eu acho que eu vou ter que encerrar aqui de novo. Passou super rápido, não deu para responder todas as perguntas, mas se alguém tiver mais alguma coisa para falar, senão eu vou ter que encerrar, e quem sabe a gente faz o duro de matar 3, mas vamos que vamos. Acho que a gente cobriu os pontos principais aqui, Jorge. Tá ótimo. Bom, então eu queria agradecer a todos vocês, né? Principalmente os nossos convidados de hoje, que é a Ximena e o Fábio, né? E de novo, agradecer também a própria Cíntia, né, Torquato da Abdib, que também ajudou a organizar esse seminário, essa live, que é quase um seminário, mas a live. E
e a todos vocês que estiveram conosco até agora, tá bom? Muito obrigado, boa noite e prazer tê-los conosco, tá bom? Boa noite, obrigado. muito obrigada. A todos. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.